Paz do Senhor, todos os irmãos. Começamos aqui sem som, mas eu estava falando aqui, aleluia, aleluia, coisa boa, nós ouvimos este hino ministrados aqui pela irmã Ana, e coisa boa cantarmos aleluia e lembrarmos que no céu continuaremos cantando aleluia. Então começamos por aqui mesmo, aleluia, aleluia, aleluia. É uma satisfação estarmos mais uma vez com todos os irmãos, nessa oportunidade que Deus nos concede, para ministrarmos a sua palavra, para compartilharmos esta revelação que Ele tem nos trazido por meio da sua palavra. Glória a Deus. Queremos convidar você a estar conosco nesta lição. Estaremos ministrando a lição de número 8. No entanto, antes da lição de número 8, nós vamos estar concluindo alguns tópicos da lição de número 7. Convido os irmãos para estarem orando conosco agora. Aleluia. Vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus, para que Deus nos dê algo especial nesta tarde, como Ele tem nos dado, durante as escolas bíblicas e neste trabalho que Ele tem alcançado o Ministério Restauração, esse trabalho de escola online, e também administrações pelos diversos departamentos também pela internet. Vamos orar a Deus agora. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, mais uma vez, Deus, nós estamos diante de Ti agora para Te dar graças por esta oportunidade, para Te agradecer, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem nos alcançado, por aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós. Em nome de Jesus eu Te peço agora, ó Deus, que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre a nossa vida. Aleluia. Venha estender as Tuas mãos sobre esta ministração. Estamos aqui, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Estamos aqui na Tua presença. Aleluia. Estamos diante de Ti, ó Deus. Estamos aqui para receber aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Há um projeto do Senhor. Há um propósito do Senhor para esta tarde, a nossa vida, Senhor, a vida de cada um dos irmãos, das irmãs que estão nos acompanhando. Meu Deus, a Tua palavra é viva, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, penetra até a divisão entre a alma, o espírito, ela discerne pensamentos, discerne. Aleluia, ela nos mostra, Deus, a revelação que está no Teu coração, ela nos mostra, ó Deus, uma visão de vitória. Ela nos revela, ó Deus, uma visão de triunfo espiritual e nós clamamos a Ti nesta hora pela Tua palavra, pela ação da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da Tua graça, nós dependemos da Tua misericórdia, Senhor Deus. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra, ó Deus, é que nos fortalece, a Tua palavra é que nos renova, a Tua palavra é que nos aproxima de Ti, ó Deus. A Tua palavra nos purifica, nos lava. Deus, é no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eu clamo a Ti nesta hora pela Tua palavra em nossa vida, Senhor. Que ela venha fazer parte de nós, que ela venha trabalhar em nossa vida, que ela venha agir em nossa vida, Senhor, segundo a riqueza da Tua graça. Agora eu Te peço, abençoa cada irmão, a cada ouvinte, a cada vídeo logado, Senhor, que está conosco. Aleluia, que a Tua mão esteja em cada lar, esteja em cada casa, esteja em cada coração, em cada mente, controlando todas as coisas, conduzindo. Aleluia, Senhor, assim como a presença do Teu Espírito é uma realidade neste lugar, Deus, que ela seja uma realidade também neste lar, nesta casa. Que a presença do Teu Espírito seja uma realidade em cada coração, Senhor. Venha edificar-nos, venha trabalhar em nossa vida. Venha realizar aquilo que é o Teu propósito, ó Deus, para a glória do nome de Jesus, Teu Filho. Eu clamo a Ti nesta hora e Te dou graças por tudo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Coisa boa é estarmos na presença de Deus.
Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, antes de iniciarmos a lição de número 8, nós ficamos de colocar alguns pontos, apenas um arremate, na lição de número 7. O primeiro ponto, irmãos, que nós queremos aqui apenas ressaltar é uma pequena comparação bíblica entre o relato que nós vimos na aula passada, sobre Cades Barneia. Então, na aula passada, nós vimos um relato sobre Cades Barneia e é impressionante uma semelhança que tem neste relato, que nós vimos lá em Números, capítulo 14, e o relato que a Bíblia nos mostra também sobre a apostasia lá no Novo Testamento. Então nós vemos que existe uma semelhança, e não é por acaso isso, entre o que aconteceu lá em Cades Barneia e o que acontece nos nossos dias em relação à apostasia. Então vejam, versículos 22 e 23 do capítulo 14 de Números, diz assim a palavra. Vamos começar a ler a partir do 21. Diz assim, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, olha só, tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Veja, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezam a verá. Agora, quando nós vamos lá no Novo Testamento, abrindo lá na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 4 até o 6, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então veja, irmãos, se nós lermos, eu vou ler um versículo depois o outro, para ver como eles são semelhantes, um ao lado do outro, versículo por versículo. Nenhum dos homens, Números 14, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Então veja, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz. E Hebreus diz, nesse sentido, versículos 4 e 6, que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados. Lá diz que viram a minha glória, provaram os meus milagres. Aqui diz que foram iluminados e provaram o dom celestial, ou seja, provaram algo extraordinário, provaram um milagre, os dons celestiais, algo que não é do homem natural, não é algo terreno, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então vejam que a situação que a Bíblia nos mostra, quando Deus traça um caminho alternativo, que para aquele momento era irreversível. Deus estabeleceu para o povo de Israel que eles iriam por 40 anos peregrinar no deserto. Este plano que Deus estabeleceu para aquele povo, muito semelhante a isso que ele estabelece para os apóstatas. E nós vimos na aula passada
Nós vimos na aula passada que o povo de Israel, eles ainda quiseram reverter aquele plano alternativo de Deus. Agora, por que eles quiseram reverter aquilo? Não é porque o coração deles estava quebrantado, não é porque eles queriam agora começar a obedecer a Deus, não. Porque nós vemos que depois Deus dá a palavra para Josué, nós lemos isso na aula passada também, dizendo, depois que eles deram ouvidos para os 10 espias que haviam trazido palavras negativas, e não escutaram Josué e Calebe, então a Bíblia diz que todo o povo ficou junto com os 10 espias, ao ponto de quererem apedrejar Josué e Calebe. E isso só não aconteceu porque a glória de Deus apareceu no tabernáculo, a glória de Deus se revelou. Então eles perceberam que Deus estava, o temor gerado pela glória de Deus fez eles pararem. Agora veja, Deus mostrou para Moisés depois que eles não deveriam ir como eles estavam pensando, ou seja, quando Deus estabeleceu para eles que eles tinham que entrar na Terra Prometida, eles enviaram os espias, os 10 espias trouxeram mensagens negativas, eles ficaram com medo de entrar e decidiram não entrar. Aí, mesmo Deus tendo dito para eles entrarem, mesmo Josué e Calebe tendo exortado eles para que entrassem na terra, eles decidiram não entrar. Quando eles decidem não entrar, Deus então estabelece um plano alternativo, que era, primeiro plano alternativo, eliminar todo Israel e deixar somente Moisés e, entendemos também, Calebe e Josué, suas famílias, o restante do povo seria eliminado. E seria então um novo início do povo de Israel para entrar na Terra Prometida. Aí, Moisés intercede pelo povo, diz assim, Deus, tem misericórdia, Deus, olha só, o que vão dizer esses povos que acompanharam a saída do povo de Israel do Egito, acompanharam os milagres que o Senhor fez no deserto, e agora, de repente, todo mundo morto. O que os outros povos vão dizer, Deus? Quem sabe Moisés olhava para si próprio, mostrando, Deus, olha só quem sou eu, Deus. Olha os problemas familiares que eu tenho, Nós vemos a Bíblia. Um tempo a esposa de Moisés ficou na casa do seu pai, daqui a pouco voltava para estar com Moisés. Nós vimos murmuração na própria família de Moisés. Nós vemos murmuração do povo em relação a Moisés, e agora Moisés chega naquele momento de entrar na Terra Prometida e a maior parte do povo fica contra ele. Não quer obedecer à visão dele, então ele intercede. Mesmo assim, ele intercede para o povo e Moisés rejeita o plano que Deus tinha feito, de só ele entrar, fazer um povo a partir dele e o restante do povo ser eliminado. E aí então, diante dessa rejeição desse plano alternativo, Deus estabelece então um outro plano alternativo, que é Israel peregrinar durante 40 anos no deserto. E aí, meus irmãos, quando o povo sabe desse projeto, 40 anos no deserto, eles não aceitam esse projeto alternativo. Eles rejeitaram o original, que era de avançar na terra, em virtude da mensagem negativa de 10 espias, eles rejeitaram o projeto original. O primeiro projeto alternativo, então, que Deus estabeleceu em lugar do original, Moisés rejeitou. O terceiro plano, contando com o original, seria o segundo alternativo, o povo de Israel rejeitou. Eles disseram, não, ficar 40 anos no deserto? Não, de forma alguma. Então agora, nós vamos avançar. Agora a gente vai entrar. E aí, Deus fala com Moisés, e Moisés diz para ele assim, não façam isso. Deus fala para vocês, Moisés entrega a mensagem de Deus para eles, dizendo que eles não deveriam entrar. E eles não escutam a mensagem de Deus. Ou seja, isso mostra que o coração deles não estava quebrantado. Não estava quebrantado. Eles tinham rejeitado
Eles iam entrar porque eles não aceitaram o segundo plano alternativo de Deus. Mas Deus diz, olha, e aí vem o terceiro plano alternativo de Deus para Israel. Ó, vocês querem entrar? Então tá, vocês vão ser derrotados. E a Bíblia diz então, né, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Eu não estou diante de vós. Vocês querem ir? Então tá, vocês vão. Mas vocês vão entrar num plano alternativo em que eu não estou com vocês. Vai se estabelecer um plano alternativo de derrota. Vocês vão sozinhos, vocês vão sem a minha mão. E nós vemos, meus irmãos, que 40 anos depois, quando Israel entrou no Egito, melhor dizendo, Israel entrou na Terra Prometida, Israel não estava sozinho, Deus ia na frente de Israel. E nós vemos os relatos bíblicos mostrando que antes que Israel chegasse nos lugares, as nações estavam tremendo de medo, estavam tomadas de pavor diante daquilo que Deus já tinha feito para Israel. Ou seja, Deus ia na frente de Israel e por isso que Israel era vitorioso. Agora, neste momento, Deus disse para Israel, vocês rejeitaram esse plano de 40 anos no deserto, vocês vão agora então entrar num plano em que eu não vou estar junto. Eu não vou estar na frente. Vocês vão sozinhos. E aí, meus irmãos, aquele povo entra. E olha só, o que aconteceu com ele? Deuteronômio 1, versículos 42 e 45. Disse-me o Senhor, Moisés então, nesse relato, né, escrito no livro de Deuteronômio. Disse-me o Senhor, disse-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos faleis e não escutastes. Ou seja, por que Deus estabeleceu esse projeto que o Israel tinha que passar 40 anos no deserto? Porque o coração deles estava endurecido. Mesmo agora, Deus falando, eu não vou estar com vocês, Deus avisou. Mas mesmo assim, a decisão deles foi de entrar naquela terra. Vos falei e não escutastes, antes foste rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos, subiste as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas. E vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. O Senhor não vos ouviu. Por quê? Porque Deus não estava com eles naquilo. O Senhor não inclinou os ouvidos a vós outros. Ou seja, aquele povo tinha rejeitado o plano ideal de Deus. E aí Deus deu o plano alternativo. Eles rejeitaram o plano alternativo. E agora então veio o outro plano, diante da decisão deles de querer entrar na terra, um plano de derrota. Um plano em que Deus não estaria mais com eles. Agora vejam, irmãos, alguém pode perguntar assim, mas será que não foi injustiça isso? Será que Deus não foi duro demais com eles? Veja, agora eles quiseram entrar. Eles quiseram fazer a coisa certa. O plano original é eles entrarem, então por que Deus não foi com eles agora que eles quiseram entrar? Por que Deus não foi com eles, meus irmãos? Porque Deus olha o coração do povo de Israel. Josué bem falou quando ele disse, se nós agradarmos a Deus, Deus vai nos dar essa terra. O mais importante é nós agradarmos Ele. Agora, esse que era o segredo, a chave que Josué mostrou para aquele povo, eles não faziam. Eles não tinham a intenção, eles não tinham a revelação de agradar a Deus. O coração deles estava endurecido, irmãos. Quem sabe aquela vida
no Egito, né? Aquela mistura lá no Egito, aquilo que eles contemplavam, né? Aquele conforto do mundo que eles viveram, aquela marca do Egito era tão forte na vida deles, que tudo eles começavam a comparar Deus com o Egito. Mas no Egito a gente tinha tal coisa que a gente não tem, no Egito fazia isso e não tem, e a cada momento a decisão de voltar ao Egito estava diante do coração daquele povo. Era um povo que não tinha conseguido se entregar totalmente para Deus. E Deus, irmãos, conhecia o coração daquele povo. Agora preste atenção, Deus estava olhando para um projeto que ele já havia estabelecido na sua soberania, que era de conquistar a terra prometida. E a terra prometida era uma terra onde o pecado havia atingido um nível máximo, um nível que já havia sido estabelecido um juízo para aquele povo. Como nós já falamos em outras aulas, eles chegavam ao ponto até de sacrificar crianças a Moloque, entre tantos outros pecados, feitiçarias terríveis. E aquele povo iria entrar naquela terra. Agora vejam, irmãos, se aquele povo entrasse na terra com o coração endurecido, com o coração não disposto a se submeter a Deus, se aquele povo ingressasse na terra sem ter o seu coração suficientemente quebrantado para escutar e obedecer à palavra de Deus, o que iria acontecer com aquele povo? Eles iriam se misturar, eles iriam adotar muitas das práticas que Deus havia condenado, muitas práticas que haviam gerado juízo ao ponto de a Bíblia nos mostrar que a terra vomitaria aquele povo. A terra não estava mais suportando o pecado daquele povo. Se entrasse naquela terra um povo de coração endurecido, aleluia, aquele povo, irmãos, no meio de uma terra, naquele grau de pecado, eles iriam acabar se contaminando. E o que iria acontecer com as suas famílias? As suas famílias também se contaminariam. Os seus filhos também seriam contaminados. Aleluia! Nós vemos o que aconteceu lá com Ló, quando entrou em Sodoma e Gomorra. Os anjos tiraram Ló de lá, mas o coração da esposa de Ló permaneceu, ao ponto de ela olhar para trás e ela ficar petrificada, ela deixar de existir. Diz a Bíblia que ela transformou-se em uma estátua, ao ponto de as suas filhas cometerem um pecado de incesto com seu pai, embebedando, fazendo uma ação que gerou depois povos que foram inimigos de Israel, pela contaminação que elas haviam sofrido. Qual foi a herança de Ló? Foram povos que posteriormente perseguiram a herança de Deus. Veja, irmãos, Deus estava contemplando o coração daquele povo de Israel, e Deus viu que aquele povo não tinha condições de entrar. Aleluia! E o remédio para aquele povo, o remédio para que aquele povo entrasse em Israel, entrasse na terra prometida sem se contaminar, eram somente dois. E Deus deu os dois remédios para eles. Primeiro, era o primeiro plano alternativo. Só vai entrar quem tem a revelação. Moisés, Josué, Calebe. Os demais serão exterminados. Moisés rejeitou esse plano. E o povo de Israel certamente também rejeitou esse plano. O segundo plano, rejeitado este, Deus diz, o povo de Israel vai ficar 40 anos no deserto, até que toda essa geração que saiu do Egito, exceto Josué e Calebe,
vão ficar no deserto. Agora veja, irmãos, Deus estava sendo duro demais com Israel? Não. Deus estava olhando o seu projeto. Deus sabia, esse povo tem que entrar na terra prometida. Aleluia! Mas com esse coração endurecido, eles não vão conseguir entrar. Eles não vão depender de mim. Eles vão se corromper. Então Deus, irmãos, deixa eles no deserto. Por quê? Porque deserto é lugar de isolamento. Aleluia! No deserto, irmãos, eles passaram por um processo de santificação, né? Vamos dizer assim, forçado. Eles estavam ali no deserto rodeado de inimigos, rodeado de terra seca. E ali no deserto eles dependiam de Deus. Eles dependiam do maná. Eles dependiam da direção de Deus por meio da coluna de fogo, da nuvem durante o dia. Eles estavam no processo de constante dependência. Deus deixou eles 40 anos. E depois de 40 anos assim, meus irmãos, essa geração que tinha saído do Egito, essa geração com o coração endurecido, que tudo que se fazia, eles queriam comparar com o Egito, como é que era o Egito, parecia que o Egito não tinha saído do coração deles, essa geração acabou-se. E agora quem surgiu ali? Surgiu a segunda geração. E quais são duas características dessa segunda geração? Primeiro, ela não havia conhecido o Egito. Ela não trazia no seu coração as marcas do Egito. Aleluia! E a segunda característica é que elas não haviam se contaminado com os povos daquela região. Deus produziu uma segunda geração que era santa. Uma segunda geração que cria naquilo que Deus havia estabelecido. Uma segunda geração, meus irmãos, que quando Josué disse o maior absurdo que alguém poderia dizer, olha aqui, ó, Deus mandou nós darmos uma volta na muralha, tocando, e depois de 7 dias nós vamos dar 7 voltas e vamos gritar, Jericó é nossa, e o milagre vai acontecer, e eles acreditaram no que Josué tinha dito. Aleluia, uma geração, irmãos, que havia conhecido Deus no deserto. Oh, glórias ao nome de Jesus. Deus havia preparado uma segunda geração na sua soberania. Então vejam, 40 anos no deserto para um povo com o coração endurecido como estava o de Israel era necessário. Deus fez isso porque isso era necessário e ele conhecia isto aí. Então os planos de Deus, irmãos, são planos eternos, são planos justos. Deus conhece o contexto. Deus conhece a estrutura do povo, Deus conhece o que é necessário fazer. E aquele plano, muito ao contrário de ser um plano duro para o povo de Israel, foi o plano que poderia ser aplicado para que aquela nação, todas as tribos daquela nação entrassem na terra prometida. Já que Moisés pediu que todos entrassem, então Deus disse, então tá, eu vou ouvir a tua oração. Mas para que todas as tribos entrem, vai ter que acontecer alguma coisa. Essa geração que saiu do Egito vai ter que ficar no deserto. E eu vou construir uma segunda geração que vai conseguir crer, que vai conseguir acreditar, que vai conseguir depender de mim. Oh, glórias ao nome de Jesus. E a segunda geração, 40 anos depois, entrou na terra prometida. E Josué e Calebe entraram juntamente com ela. E Calebe diz, olha, a mesma força que eu tinha 40 anos atrás, eu continuo tendo hoje. Deus me sustentou, Deus me renovou e eu continuo com a mesma força. Oh, glorificado é o nome de Jesus Cristo. Os planos de Deus são perfeitos. Agora vejam, Deus tem projetos, Deus tem planos, e Deus conhece também a estrutura de cada ser humano em relação a quem os planos que Ele estabelece serão aplicados.
Agora veja, irmãos, esse quadro nos traz algumas lições também. Quando Deus estabelece um projeto, quando Deus quer alguma coisa para o nosso coração, Deus quer alguma coisa para a nossa vida, e nós entendemos que aquilo ali é um plano de Deus, nós temos que viver aquele plano, para que, ainda que seja um plano alternativo, em algum momento vai surgir uma porta. Vai surgir uma porta naquele ciclo. E Deus vai nos dar a oportunidade de nós entrarmos naquela porta. E entrarmos, então, por meio daquela porta em um plano alternativo que nos aproxime ainda mais do plano ideal dele. Então, Deus vai nos dar isso. Cada ciclo, uma porta. Mais um ciclo, outra porta. Mais um ciclo, outra porta. E nós vamos entrando. Aleluia. Quantos ciclos nós vemos Deus estabeleceu na história de Israel. Algumas, eles entraram pela porta. Outros, quando surgiu a fenda, em vez de entrar pela porta, eles entraram pela brecha. E se afastaram mais do plano ideal de Deus. E aí nós vemos que quando Deus faz com que aquele povo entre sozinho, quando Deus estabelece aquele plano, o povo vai entrar sozinho. Aleluia. Quem é que entra em ação aí? Entra em ação os inimigos. Entra em ação o diabo, entra em ação os demônios, porque Deus não está mais com aquelas pessoas. Eles estão à mercê agora do inimigo. Aleluia. E aquele povo então ataca o povo de Israel. A Bíblia diz como abelhas, enxame de abelhas que vai em cima e a pessoa está fugindo e a abelha está indo atrás, perseguindo. Aleluia. Irmãos, esta é a forma como muitas vezes Deus estabelece o seu plano. Um plano em que a pessoa, por sua decisão, faça com que lhe seja aplicado um plano alternativo onde Deus não está. E aquela pessoa então se torna isolada e se torna indefesa diante do ataque do inimigo. E aí o diabo faz o que quer, o diabo, por uma permissão de Deus, acaba agindo na vida daquela pessoa. Em virtude do plano alternativo foi dirigido para ela. E o que aconteceu para Moisés, irmãos? Moisés, por ter rejeitado aquele plano, e também por coisas que aconteceram na sequência, Deus estabeleceu um outro plano para ele também, que ele não entraria na terra. E Moisés, então, também, ele acabou sendo atingido por um plano alternativo, e ele não entrou na terra. Embora nós vemos que isso não tirou de Moisés o esplendor espiritual de sua vida, a ponto de o próprio Novo Testamento, Jesus mesmo testificar a respeito de Moisés, e Moisés fazer parte do ministério de Jesus, quando esteve com ele lá na transfiguração. Agora veja, irmãos, nós vamos apresentar aí um pequeno gráfico, para nós entendermos, para finalizarmos essa lição de número 7, que nós ministramos na aula passada, e hoje então estamos apenas concluindo. Nós vamos então mostrar esse gráfico, para que os irmãos entendam esta relação dos ciclos, das portas que Deus estabelece, das fendas, e quando entramos por uma porta, nós continuamos no plano ideal de Deus. Quando entramos por uma fenda, nós saímos desse plano ideal e entramos então num plano alternativo que Deus estabelece para a nossa vida. Vamos colocar então aí o gráfico. Então os irmãos estão vendo aí, primeiro ciclo, o primeiro ciclo lá da terra de Gósen até o Mar Vermelho. Quando chega no Mar Vermelho tem uma fenda. E aí, qual é a fenda? É o avistamento, quando eles avistam o exército egípcio. Aí
existe uma brecha. Qual é a brecha? Eles voltarem para o Egito. Essa é a brecha. Vamos voltar para o Egito. Qual é a porta? A porta é entrar pelo mar. Aleluia. A porta, Deus estava por abrir, e Deus abriu a porta, eles entraram pela porta. Aí vem o segundo ciclo, lá do Mar Vermelho a Mara, né, onde Deus colocou águas doces, né, onde eram águas amargas. Qual era a fenda? As águas amargas, a murmuração que houve ali em Mara. Um momento de decisão. E aí surgiu a fenda, a brecha, né? A brecha era voltar para o Egito. Olha só onde nós estamos, não tem água. E qual era a fenda? A fenda era crer em Deus e obter a transformação das águas amargas em águas doces. E aí Israel entrou pela porta, não entrou pela brecha, entrou pela porta. E aí passa para o terceiro ciclo do plano ideal de Deus para eles. O terceiro ciclo, então, é de Mara até o deserto de Sim. E aí, quando chegam lá, eles novamente estabelecem-se numa fenda, que é continuar murmurando ou seguir a palavra de Deus. Qual era a brecha? Sempre presente, voltar para o Egito. Ou seja, aquela experiência do Egito deles, irmãos, estava incrustada. Que coisa terrível isso. Mas qual era a porta? A porta era um oásis, com 12 fontes e 70 palmeiras em Elim. Aleluia! Quando eles venceram a murmuração, eles entraram pela porta, e aí entraram no oásis e continuaram no projeto de Deus. Aí vem o quarto ciclo, de Sim a Refidim. A fome, momento de decisão de novo. E agora? Qual era a brecha? Voltar para o Egito. Olha, lá tinha carne. Quanta coisa tinha lá. Mas Deus tinha uma porta para eles, o maná, as codornizes. Eles venceram a murmuração e conseguiram, pela misericórdia de Deus, ainda entrar pela porta e continuaram. E assim foi o quinto ciclo, sexto ciclo, né? Quinto ciclo do Refidim ao Sinai, sexto ciclo, Sinai a Cades Barneia. E aí, meus irmãos, quando eles chegam em Cades Barneia, eles entram no sétimo ciclo, que é a conquista da terra. E aí se estabelece, neste momento deles, uma fenda. E essa fenda, então, é a decisão de avançar ou recuar. A brecha era escutar os espias incrédulos e decidir recuar. A fenda era escutar Josué e Calebe e crer na promessa de Deus e avançar. Só que aqui, até então eles iam entrando pela porta. Às vezes quase entrando na brecha, mas daqui a pouco entrava pela porta. Mas aqui eles entraram na brecha. E Deus disse para eles, 10 vezes vocês já me tentaram. Aleluia, 10 vezes Deus vinha lutando com o povo de Israel, mas chegou o momento em que eles entraram pela brecha. E aí saíram no plano ideal de Deus. E entraram agora num plano alternativo, irreversível. Deus estabeleceu aquele plano. E agora, mesmo que eles tivessem desejado sair, não por se tornarem sensíveis à voz de Deus, mas por não quererem aquele plano, por rejeitarem. Deus então rejeita isso, né? E faz com que eles estejam lá. Porque Deus sabia também, irmãos. Por que era reversível? Nós já falamos aqui. Porque Deus sabia que o coração deles só estaria pronto para entrar na terra prometida. Que o povo de Israel só estaria pronto para entrar na terra prometida se ele colocasse em prática um plano para que uma segunda geração surgisse no lugar da primeira. Uma segunda geração que estivesse santificada,
não tivesse a marca do Egito e não tivesse também se contaminado com os povos de Canaã. E essa segunda geração, depois de 40 anos, estava formada. E essa segunda geração conquistou a terra. Glória a Deus! A segunda geração, quando chegou no final daquele ciclo, entrou pela porta. Vamos entrar, vamos atravessar o Jordão. Vamos conquistar a terra prometida. E eles foram em frente, entraram pela porta e Deus concluiu o seu projeto. Então essa, irmãos, é a lição de número 7. Essa é a lição de número 7. Nós vamos então agora entrar na lição de número 8, que é uma sequência, uma lição é sequência da outra. E a lição de número 8, nós vamos abordar os planos divinos, a baixeza da carne, a maldade do diabo e a iniquidade do mundo. O que nós vamos estudar na lição 8, que tem como base o Salmo 18, versículo 30, que diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Então veja, irmãos, os planos divinos, a baixeza da carne, a maldade do diabo e a iniquidade do mundo. O que isso aí tem a ver com os planos divinos? É isso que nós vamos estudar. Ou seja, como é que Deus estabelece os planos divinos? Vamos analisar aqui, irmãos, uma obra de engenharia. Vamos analisar uma obra de engenharia. Então, uma obra de engenharia, a pessoa vai analisando tudo que existe naquele ambiente que pode ser hostil àquela obra. Então, vamos supor uma estrada na serra. O que se analisa ali? Se analisa o aspecto estético, o aspecto funcional, o aspecto econômico. Todos esses fatores são analisados. Então, qual é o ideal, irmãos? Qual é o ideal para se fazer uma estrada, por exemplo? É fazer uma estrada que seja o mais barata possível e mais segura possível. Esse é o ideal. Agora, nem em todos os lugares isso é aplicável. Meu pai era engenheiro, então onde ele passava, ele ia comentando das estradas, fez algumas estradas na serra, projetou uma ponte muito conhecida no Rio Grande do Sul, uma ponte que ninguém conseguia projetar, sempre dava o cálculo errado, ele projetou e deu certo. Depois até, segundo ele contava, esse projeto se transformou num quadro, lá no departamento de estrada de rodagem do estado. Então ele mostrava, existe vários fatores que determinam como que uma ponte vai ser construída. Então o ideal é ser no lugar mais barato, que exige muito menos recursos, mas se construir ali aquela ponte, o terreno não é o adequado. Então vai ter que desviar aquela ponte para outro lugar. Então a dureza daquele terreno, ou a não dureza, a consistência ou não, a solidez maior ou menor daquele terreno vai determinar que aquela estrada passe por ali ou passe para outro lugar. Que seja formado um fundamento para aquela terra maior, ou não. Daqui a pouco tem que colocar um fundamento tão grande, em virtude da situação daquele solo, que se torna inviável economicamente. Então se estabelece um outro caminho. Quem sabe vai ter que fazer uma curva ou um túnel. Então, conforme a condição daquele terreno, existe um caminho que é o caminho mais ideal. Agora veja, o engenheiro que está construindo aquela estrada, ele depende dessas condições. Ele vamos dizer assim, ele é todo poderoso para construir a estrada. Ele é todo poderoso para construir aquela ponte. Agora,
Em uma localidade, ele vai construir uma ponte que vai ser muito cara. Em outra localidade, quem sabe, ele vai ter que construir uma ponte que leva mais tempo para ser construída, vai ter que cavar um túnel por meio do morro. Vai levar mais tempo. Por quê? Porque ele está enxergando a estrutura da natureza daquela localidade, a natureza daquela rocha, a natureza daquele fundamento. Eu estava lendo um tempo atrás sobre uma ponte que foi construída na China, numa parte de oceano aberto, de muitos quilômetros, muito grande aquela ponte. Não me recordo se era a maior do mundo ou uma das maiores do mundo. E eles tinham vários desafios. Um dos desafios eram as correntes marítimas que aconteciam naquele lugar. Outro desafio eram as correntes de vento que existiam naquele lugar. Então a ponte teria que ter diversas estruturas, diversas qualidades, diversas especificidades em relação ao seu material, em relação à sua posição de frente para o vento, em relação à sua posição relativamente às correntes marítimas que aconteciam ali. Então vejam, conforme o material, conforme aquilo que está no ambiente, a construção é diferente. Para uma ponte, a construção é uma, para outra, a construção é outra. Irmãos, Deus, quando estabelece um projeto, para cada pessoa, aleluia, quem sabe ele olha assim, eu gostaria tanto de fazer um projeto suave, um projeto que não vai custar muito, mas este solo, ele precisa de mais estrutura. Aleluia. Precisa de um fundamento que vai levar mais tempo para o projeto ideal para essa pessoa. Aleluia. Vai levar mais tempo. E Deus, então, quem sabe, para uma pessoa, ele tem um projeto que é mais longo. Leva mais tempo. Para outra pessoa, o projeto dele ideal é um projeto que não vai levar tanto tempo, mas vai ser um projeto mais intensivo. Aquela pessoa vai passar por tribulações, quem sabe, mais fortes. Mas Deus sabe por que aquilo ali tem que acontecer. Deus está vendo o ambiente. Deus está vendo a estrutura do que está ali para ser trabalhado, para que aquela estrada seja segura, para que aquela ponte seja segura, para que aquela ponte atinja o seu propósito. Aleluia. Deus estabelece um plano, irmãos, porque Ele é soberano e Ele sabe o que está sendo trabalhado. E nós vamos estudar aqui nesta lição de número 8 exatamente isso, qual é o ambiente em que o ser humano está. Agora veja, quem sabe Deus estabelece o plano ideal. Aquela ponte está sendo construída e Deus estabelece, eu vou ter que ficar tempo para construir um fundamento. Aqui, quem sabe, nesse ponto do mar, existe uma corrente marítima muito forte, onde essa pessoa está. A corrente marítima é muito grande. Se eu fizer um fundamento pequeno, daqui a pouco vai ruir essa ponte. Mas a pessoa vai lá e rejeita o projeto de Deus. Aleluia. A pessoa diz, não, eu não aceito esse fundamento tão difícil de ser realizado. Eu não aceito esse fundamento tão caro. Eu quero um fundamento mais barato. Eu quero um fundamento mais acessível. E Deus, então, aleluia, quem sabe Ele tem que fazer uma volta com aquela pessoa. Tem que ir mais longe. Em vez de fazer aquela ponte, Ele vai, quem sabe, pelo continente. Um caminho mais suave, um caminho mais barato, mas um caminho que vai mais longe. Um caminho que vai fazer uma volta enorme para chegar no objetivo. Deus queria um outro, mas a pessoa rejeitou aquilo, Deus estabelece. Mas quem sabe alguns ainda
rejeita até mesmo esse plano alternativo. E Deus diz para ele, então, se você não quer a ponte, você não quer esse caminho mais longo, que vai para o terreno firme, aleluia, você vai ter que ficar no lado de cada margem mesmo. Então o teu plano, oh glória a Deus, e quando as pessoas, irmãos, estão ficando no lado de cada margem, oh glorificado é o nome de Jesus, aleluia, hoje no nosso culto drive-in, culto drive-in, na sede, em Porto Alegre, que na verdade não é em Porto Alegre, uma região próxima a Porto Alegre, numa outra cidade. O pastor Humberto ministrou esta mensagem, uma mensagem que fala sobre isso, sobre Jesus indo para Gadara, e ele diz, nós vamos para outra margem, mas no meio daquela travessia surgiu uma tempestade, e Jesus dormindo, aleluia, e os discípulos apavorados, e agora nós vamos submergir. Mas Jesus se levanta e repreende o vento, acalma a tempestade. E aí, meus irmãos, quando chegam no outro lado, aleluia, lá está esperando um homem com legiões de demônios. Quem sabe em outra circunstância, aqueles discípulos teriam fugido de Jesus, teriam fugido dele. Mas agora eles não fugiram porque sabiam que Jesus podia aquietar o mar. Se ele aquieta o mar, se aquieta vento, se ele acalma a tempestade, ele tem o controle também sobre essa legião de demônios que vive nesta pessoa que está se aproximando. Aleluia, Jesus queria mostrar para eles quem ele era, para que eles conseguissem chegar em Gadara com estrutura espiritual. Aleluia, glória a Deus. Agora, quantas pessoas, meus irmãos, não conseguem atravessar para outra margem? Quantas pessoas não permitem que Deus faça uma ponte para elas? Deus quer fazer uma ponte, Deus quer que eles atinjam o propósito, mas ele disse, não, nós não aceitamos esse projeto. Deus disse, então tá. Então o teu projeto não vai ser atingir mais outra margem, teu projeto vai ser rejeitado. Teu projeto vai ser ficar na margem de cá. Quem sabe teu projeto vai ser regressar. O projeto alternativo vai ser um projeto agora de afastamento progressivo. E cada vez tu vai ficar mais longe, mais distante do projeto ideal. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos estudar aqui. O que é, qual é o ambiente em que o homem está inserido. Então vejam, nós começamos estudando aqui sobre a baixeza da carne. Então Deus sabe que neste ambiente onde o homem está, existe uma coisa chamada carne. A carne está em todos os seres humanos. Então vejam, irmãos, que coisa boa seria, aleluia, se Deus colocasse para nós um caminho em que nós aceitássemos, que todo ser humano aceitasse. Um caminho que fosse um caminho adequado. Seria tão bom. Um caminho suave. Mas, infelizmente, irmãos, existe uma coisa chamada carne. É uma natureza humana, dominadora, que nos puxa para aquilo que é terreno, que determina para a nossa vida somente aquilo que é da terra, que nos afasta daquilo que é espiritual. Coisa triste isso. E Deus, então, irmãos, ele tem que construir um projeto considerando as limitações que a carne impõe para o ser humano, considerando um processo de mortificação da carne. Aleluia! E esse projeto, quem sabe, muitas vezes vai sair mais caro. Vai ter que colocar um fundamento maior para que aquela carne seja mortificada. Vai ser um projeto mais longo. Uma pessoa, quem sabe, a sua carne é mais forte. Aquele domínio dos seus instintos naturais é mais forte. Aquela pessoa dominadora. Aquela pessoa carnal. Aquela pessoa, quem sabe, lasciva. Aquela pessoa glutona que resiste ao domínio do Espírito Santo na sua vida. Deus vai ter que trabalhar naquele fundamento para que ele receba a estrutura necessária para que o seu projeto se estabeleça. Aleluia! A carne, Romanos capítulo 7, versículo 18, nos diz a palavra, o apóstolo Paulo escrevendo,
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Versículo 21, ele continua: ora, se na carne não habita bem nenhum, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal reside em mim. Olha, irmãos, a estrutura da carne. A carne, então, nós vemos, é a residência do mal. Na carne, o mal se aloja. Aleluia. E por isso, irmãos, que a carne, ela se opõe ao Espírito Santo. Por quê? Onde é o templo do Espírito Santo? É o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, ao mesmo tempo em que Deus quer que a nossa carne seja o templo do Espírito Santo, o diabo quer que a nossa carne seja a residência do mal. Que o nosso corpo seja a residência do mal, ou seja, que ele seja dominado pela carne. Então, para que o nosso corpo não seja a residência do mal, mas sim templo do Espírito Santo, esse alojamento do mal tem que ser mortificado. Esse lugarzinho no nosso interior, onde o mal está alojado, esse lugarzinho chamado carne, que é o domínio das paixões, o domínio da natureza humana, isso aí tem que ser mortificado. Isso aí tem que ser neutralizado. E a Bíblia nos mostra claramente isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, quando diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Existe uma guerra. Existe uma guerra. Aleluia. Uma guerra. Um querendo que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. E outro polo, querendo que a nossa carne aloje o mal. E que esse que seja o dominador. Uma guerra de influência, uma guerra de domínio. Ou é o espírito ou é a carne. Ou é o espírito que nos leva a ser dominados pelos instintos do céu, ou é o espírito que nos leva a ser dominados pelos sentimentos de Deus, por aquilo que vem do céu, por aquilo que influencia o nosso espírito, ou é a influência da carne, aquilo que nos remete à terra. Aleluia, obras da carne, inveja, glutonaria, lascívia, prostituição, adultério, domínio dos instintos carnais, a Bíblia diz coisas semelhantes a essas, porfias, competição, tudo isso que são manifestações desses instintos que nos puxam para a terra, que nos fazem olhar somente a terra, que faz nos querer conquistar aquilo que é terreno. Começa a haver agora uma guerra entre aquilo que faz com que o nosso parâmetro seja a terra somente e aquilo que faz com que o nosso parâmetro seja o céu. A guerra entre o espírito e a carne. Então veja, irmãos, Deus, quando estabelece o plano, Ele sabe que existe essa guerra. Então Ele sabe, se eu fizer um plano suave, um plano gostoso, essa pessoa nunca vai aprender a lutar contra a carne. Ele vai sempre achar que a carne é boa. Aleluia. Aleluia. Ele vai achar que ele pode conviver com a carne. Mas aí, nesse processo, Deus fala com o apóstolo Paulo diz, quando Paulo diz: Deus
Tira esse espinho da carne, Deus, isso está me atrapalhando. E Paulo roga uma vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e Deus diz para ele, não. Eu não posso tirar esse espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não posso tirar esse espinho. Aleluia! E o apóstolo Paulo diz, Deus tem razão, aleluia, pela grandeza das revelações, Ele não pode tirar esse espinho de mim. Aleluia, o projeto de Deus tem que ser assim mesmo. O projeto de Deus tem que ser desse jeito. Para que essa ponte seja construída dessa forma, eu tenho que passar por humilhações, eu tenho que passar por fome, eu tenho que passar por açoites, eu tenho que passar por perseguições, é isso mesmo que tem que acontecer comigo. Porque o projeto de Deus é a revelação grande, as grandezas das revelações de Deus exigem que esse projeto seja desta forma. Aleluia! O espinho da carne do apóstolo Paulo. Aleluia! Quem sabe quantas vezes Deus olhava para Paulo e Deus dizia, se eu pudesse, não podemos dizer isso, mas estou fazendo uma comparação, quem sabe Deus dizia, se eu pudesse fazer um caminho mais suave para ele, mas não posso. Aleluia! Eu tenho que mandar o espinho na carne, eu tenho que colocar Paulo diante de perseguições, eu tenho que colocar Paulo diante de situações difíceis, para que ele possa ter a grandiosidade de revelações que eu tenho dado para ele. Ao ponto do apóstolo Pedro, aquele homem que viveu com Jesus, diz, olha a grandeza da revelação que tem o nosso amado Paulo. Coisas difíceis de entender. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que que Paulo teve que passar por tudo isso? Porque o projeto de Deus para ele era extraordinário. As grandezas, as revelações que Deus tinha pela vida do apóstolo Paulo iriam atravessar milênios, iriam atravessar muitos séculos, iriam chegar até os nossos dias. Tinha que ser uma ponte com fundamentos poderosos, tinha que ser uma ponte onde não houvesse influência da natureza humana de Paulo. Deus precisava destroçar com a natureza humana de Paulo. Deus precisava mortificar com a sua carne, para que na sua mensagem, para que nas suas epístolas não houvesse interferência da carne de Paulo. E que as suas epístolas fossem traduções sensíveis, fossem traduções fiéis da vontade do Espírito Santo de Deus. Aleluia! 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 Deus quer trabalhar na sua vida. E o projeto de Deus na sua vida exige que algo extraordinário, que algo seja realizado para que não haja uma interferência. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, a baixeza da carne é algo que Deus tem que levar em conta quando estabelece os seus projetos para a vida do ser humano. Agora a Bíblia nos mostra que não é somente esse o problema. Aleluia, o problema também é a maldade do diabo. Aleluia. Aleluia. Deus sabe que existe também o tentador. Deus sabe que existe alguém que está rugindo em derredor, procurando alguém que possa tragar. E a Bíblia diz, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O diabo vem para roubar. Aleluia, o diabo começa a roubar aquilo que Deus tem nos dado. E daqui a pouco aquela pessoa já não tem mais vida.
já não tem mais proteção, já não tem mais autoridade espiritual, e depois o diabo, então, ele mata, ele tira a vida. E quando a pessoa não tem mais a vida de Deus na sua vida, aquela pessoa então fica completamente à mercê das mãos do diabo para ser destruída. Aleluia. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, é o tentador, o acusador de nossos irmãos, o sedutor de todo mundo. Diz também que ele vive pecando. Aleluia. E Deus sabe dessa ação do diabo. E a Bíblia nos mostra que em certo momento o diabo se apresenta para Deus e diz assim: eu vou, aleluia, eu vou peneirar Pedro. O que é peneirar, irmãos? O que é peneirar? Peneirar é um processo antigo de separação da palha e do grão. Então, quando se faz, se trilha aquele grão, se trilha aquela palha, no interior aí, com manguá, bate no feijão, separa aquela palha do grão, e começa a jogar para cima aquilo ali para o vento. Então o vento tira a palha e fica só o grão. E aí se enxerga o que é a palha. Oh, glórias a Deus. Aí se enxerga o que é palha. E a Bíblia nos mostra que Jesus revela para Pedro e diz assim: ó, Pedro, o diabo reclamou para te peneirar, mas eu roguei ao Pai por ti. Eu roguei ao Pai por ti. Jesus conhecia a estrutura de Pedro, irmãos. E Pedro disse: não, Jesus, de forma alguma. Eu até morro contigo. Eu vou até o fim contigo. Irmãos, o diabo queria mostrar quem era Pedro. O diabo queria mostrar para Pedro a sua estrutura humana, aquilo que Pedro achava que era. Ele queria jogar na cara de Pedro: olha aqui, Pedro, tu é um miserável. Pedro, tu não é nada. Pedro, tu não merece estar no lugar onde tu estás. O diabo quer fazer isso conosco. Aleluia, o diabo conhece a estrutura humana. Ele sabe que somos pó, assim como Deus sabe que nós somos pó, o diabo também sabe. Aleluia. Mas Jesus, ele interfere na ação do diabo. Ele intercede. E quando Pedro diz: não, eu vou até o fim contigo, Jesus. Aí Jesus, irmãos, eu entendo nessa palavra que Jesus fala até onde ele permitiu que o diabo se andasse, até que ponto que ele permitiu que o diabo peneirasse. Ele faz uma revelação ali. E ele diz assim: Pedro, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Aleluia. Eu entendo, irmãos, que nessa palavra está a revelação de até onde Jesus permitiu que o diabo fosse. Aleluia. O diabo queria fazer muito mais. Quem sabe o diabo queria humilhar Pedro, destroçar com Pedro. Mas Jesus disse: não, diabo, tu vais até aqui. Aleluia, aleluia. E quando Jesus está lá na casa do sacerdote, Anás e Caifás, toda a corte está ali, Sinédrio está reunido para condenar Jesus. O diabo lança o primeiro ataque. Chega uma pessoa e diz: tu és um daqueles. E Pedro diz: não, eu sou. O diabo lança o segundo ataque. Chega outra pessoa e diz: tu és
A tua fala te denuncia. Jesus diz, não, não sou, não conheço este homem. Chega mais uma pessoa e diz, tu é assim. Pedro diz, não sou. Nos 3 ataques, o diabo mostra para Pedro a miséria da natureza humana dele. Aleluia. Mas naquele momento, irmãos, Jesus demonstrando que estava no controle da situação. Controle completo. Controle pleno. Ele tinha dito para Satanás, e até aí? É 3 vezes que Pedro vai me negar. De 3 vezes tu não vai mais adiante, Satanás. Há um limite para ti. E naquele momento, quando Pedro nega pela 3ª vez, Jesus passa. Pedro olha. E o olhar de Jesus e o olhar de Pedro se encontram. E aquele olhar de Jesus sustenta Pedro naquela prova. O olhar de Jesus sustenta Pedro naquela prova. E Pedro sai dali e a Bíblia diz que ele vai e chora amargamente. Aleluia! Pedro chora amargamente. Pedro chora arrependido. Jesus sustentou Pedro. Aleluia, Jesus está no controle. Jesus está no controle. Ele sabe que existe Satanás. Ele sabe até onde o diabo pode ir. Ele sabe até onde mesmo o ataque do diabo pode ser útil. Mas ele sabe aonde o diabo tem que parar. Até onde, qual é o limite dele para que os seus filhos não sejam destruídos. Aleluia! E Pedro, eu creio que ele nunca mais esquece daquele momento. Eu creio que Pedro nunca mais esqueceu daquele olhar de Jesus. Olhar de misericórdia. Olhar de compaixão de Jesus com a vida dele. Aleluia! 1 João 3, versículo 8 diz a palavra: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Aleluia! Mesmo o diabo tendo seu propósito de destruir a igreja, mas ele não pode sobrepor aquilo que Jesus estabelece em seus projetos. Naquela pessoa que está nas mãos de Deus, o diabo vai até onde Deus permite, diante do projeto que ele tem com aquela pessoa. Para Pedro, Jesus permitiu que o diabo peneirasse Pedro até a 3ª tentativa. Aleluia! E na 3ª, Jesus estava ali para levantar Pedro novamente. Aleluia! Para mostrar que ele estava no controle de todas as coisas. Oh, glórias ao nome de Jesus! E agora, meus irmãos, chega o 3º ponto, o 3º componente deste ambiente, que chama-se a iniquidade do mundo. Aleluia! A iniquidade do mundo. Deus é o Criador, mas Satanás é o imitador. Deus criou um sistema perfeito, um mundo, a terra, os céus, a terra física. Mas o diabo, ele cria um ambiente, um sistema. Aleluia, o diabo cria um sistema que se opõe a Deus. Um sistema que leva o homem a se levantar contra Deus. O diabo cria esse sistema chamado mundo.
Aleluia. Em alguns momentos a Bíblia chama isso de mundo, em outros momentos, né, como 1 João 5,19, em outros momentos chama de século, como Romanos 2,12. Aleluia. Não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é esse ambiente, mas o que é esse sistema? Né? Muitos podem entender isso como cultura. A cultura, esse sistema que está onde o homem está inserido. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Em João 16,11 diz que o diabo governa sobre este mundo. Então veja, irmãos, enquanto a carne milita contra o Espírito Santo e o diabo se opõe a Jesus, existe um combate do diabo contra Jesus. Aleluia. Existe também um combate do mundo contra o Pai. O Pai criou algo divino, algo perfeito. O Pai criou algo divino, algo perfeito. E o diabo criou um sistema para se opor a esse sistema, a isso que Deus criou de forma perfeita. Então Deus criou as emoções do homem. Deus criou o prazer no ser humano para que o prazer fosse um mecanismo para que o homem pudesse satisfazer as suas necessidades. Então ele tem prazer de comer para quê? Para se alimentar, satisfazer essa necessidade dele. Agora o que o diabo faz? O diabo cria um mundo para que alimente esse desejo de prazer pelo prazer, de homem buscar de forma insaciável a satisfação desses prazeres. Então o diabo cria um sistema para amarrar o ser humano à terra, para que ele seja escravo desse sistema que ele criou. E aí entra as obras da carne, que a Bíblia diz, João escreve na sua primeira epístola, que tudo isso vem do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso vem do mundo. O mundo cria para que o homem seja cooptado, seja dominado pelas coisas do mundo. Agora veja, irmãos, assim como Jesus é o cabeça de algo criado por Deus, chamado igreja, o diabo é o cabeça de um sistema criado por ele, que é o mundo. Existe uma oposição entre aquilo que Deus criou. O Pai enviou seu Filho para que fosse cabeça da igreja. E o diabo criou um sistema para que se oponha a isso que Deus criou. Existe uma oposição do mundo contra Deus, contra o Pai, contra aquilo que Deus criou. E quando Deus estabelece os seus planos, Ele sabe que existe essa oposição do mundo. Aleluia! E Ele sabe que tem que construir um plano de forma a levar a pessoa a não ser amiga do mundo. Ele vê, se essa pessoa for amiga do mundo, aleluia, meu projeto não vai se realizar na vida dela. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando Sansão se aproxima pela primeira vez de uma mulher filisteia, a Bíblia diz que os pais dele não sabiam que isso vinha do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Sansão achava que os filisteus eram amigos, que ele poderia estar com os filisteus sem problema algum. Ele achava isso. Mas a Bíblia diz claramente, Deus queria dar uma razão para Sansão se levantar contra os filisteus. Deus queria mostrar para Sansão, esse era um projeto ideal de Deus para ele? É claro que não era. O projeto ideal de Deus, irmãos, fosse que Sansão derrotasse os filisteus, eliminasse aquela ameaça. Mas vejam, a concupiscência da carne de Sansão, o amor de Sansão pelo mundo, ele ia lá no meio dos filisteus, como se aquilo ali fosse coisa de sem nenhuma importância. Não vai ter problema nenhum.
E Deus teve que permitir, irmãos. Deus teve que permitir. Por isso que a Bíblia diz, isso vem de Deus. Não é que essa fosse a vontade ideal de Deus. Não era o plano ideal de Deus. Nós entendemos isso. Não era o plano ideal de Deus para Sansão. Mas era um plano alternativo. Sansão está se misturando com esse povo. Então eu vou permitir. Eu vou colocar esse plano para a vida dele. Ele vai se casar com essa mulher de Tímina. Ele vai se casar com essa mulher. Ele vai brigar com essa mulher e com os convidados dela na primeira semana do casamento. Ele vai brigar com ela. Ele vai se separar. Na continuação desse plano alternativo, essa mulher vai se casar com outro homem. Depois, Sansão vai lá, vai ver o que aconteceu. Vai jogar fogo na seara dos filisteus. Aí, depois disso, a mulher, né, e a casa do pai dela vai ser queimada. Tudo isso estava no plano. E aí depois daquilo, meus irmãos, a Bíblia diz que Sansão ficou julgando Israel por cerca de 20 anos. Deus queria que aquela tragédia acontecesse na vida de Sansão, aquele sofrimento? Não. Mas foi uma forma que Deus estabeleceu para que ele conseguisse ficar por um período de tempo, pelo menos, julgando Israel. Só que era tão forte aquela ação da natureza carnal de Sansão, que depois ele voltou a cair no pecado. Voltou para os filisteus. E aí Deus disse, agora então vai ser um plano alternativo de destruição. Ele caiu nas mãos de Dalila, e dali ele não saiu mais. Agora veja, irmãos, Sansão com toda aquela força tremenda dele, aquela revelação tremenda de Deus, ele não conseguiu libertar o povo do domínio dos filisteus. Ele não conseguiu. Por quê? Porque ele amava o mundo, pela força da sua carne. Veja, Deus teve que estabelecer planos alternativos difíceis, e o último plano alternativo que Deus teve que estabelecer para ele foi um plano de morte. Cegueira, ele ficou lá moendo naquele moinho, até que o cabelo dele crescesse de novo. E aí, por misericórdia, Deus ainda estabeleceu no final da vida dele que ele tivesse um contato com Deus. Ele disse, Deus, apoiando-se nas colunas daquele grande templo pagão dos filisteus, Deus, tenha misericórdia de mim, me usa, Deus, só mais uma vez. E agora deixa que eu morra com os filisteus. E Deus escuta Sansão na sua misericórdia. Naquele momento, Sansão derruba aquele templo. E a Bíblia diz que mais foram os que Sansão matou com a sua morte do que aqueles que ele matou com a sua vida. Só que ele morreu junto com os filisteus. Era o plano ideal de Deus, entendemos que não era. Mas era o plano alternativo que Deus estabeleceu diante daquele amor, daquela convivência com o mundo que Sansão tinha. E também do domínio da carne sobre a sua vida. Aleluia. Que Deus nos guarde disso, irmãos. Que Deus não precise estabelecer planos alternativos para nós, em virtude do amor ao mundo, do domínio da carne, da ação do diabo. Aleluia, que o nosso coração esteja quebrantado, para que estejamos no plano ideal de Deus para a nossa vida. Aleluia, a hora se passou. Aleluia. Vamos ministrar o tópico 2 na próxima aula. Vamos estar orando neste momento, irmãos. E coloque a sua vida diante de Deus agora. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olha aqui, chegaram aqui as cidades que estão conosco. Muitas cidades gaúchas, dezenas de cidades, outros estados, Santa Catarina, várias cidades de Santa Catarina, Bahia, Juazeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Natal, São Mateus do Espírito Santo, outros países, Portugal, Lisboa, Costa Caparica, Uruguai, Itália e África. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos estar orando agora. E vamos estar clamando a Deus, irmãos.
Aleluia, 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 aleluia. Vamos estar clamando a Deus e pedir graça para Deus, que nós estejamos nesse plano ideal. Aleluia, oh, aleluia. Que o mundo, que a carne, que o diabo, irmãos, estejam amassados, que isso não seja impedimento, que isso não seja uma exigência, essa influência da nossa vida não seja uma exigência para que um plano alternativo seja aplicado. Aleluia, mas que o domínio de nossa vida seja do Espírito Santo, que a nossa carne seja mortificada para que o plano ideal de Deus aconteça em nossa vida de uma forma plena. Oramos a Deus nesta hora. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora diante da Tua presença, Senhor, para te agradecer por essa oportunidade, te agradecer pela Tua palavra. Oh, meu Senhor, e clamar agora pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Estabelece a Tua vontade. Sabemos, ó Deus, o quanto nós somos falhos, o quanto nossa estrutura humana, Senhor, o quanto esse contato com o mundo, o quanto o mundo espiritual, Senhor, nos ameaça, busca nos fragilizar. Mas, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a nossa vida, o Teu renovo sobre nossa vida. Aleluia, Senhor Deus, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, fortalece a cada um de nós, fortalece os Teus filhos, fortalece as Tuas filhas, Senhor, fortalece a cada um dos irmãos, as irmãs, cada igreja, cada liderança, cada pastor encarregado de área, de congregação. Deus, fortalece, Deus, para que o Teu projeto seja uma realidade integral na vida de cada um. Também agora pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre cada congregação deste ministério, sobre cada vida, sobre cada irmão e amigo que está videologado, seja de outra congregação, de outro ministério, de outra igreja, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Senhor, também te pedimos a bênção do Senhor sobre a escola bíblica infantil que estará se iniciando dentro de alguns minutos. Que a Tua mão poderosa, ó Deus, se manifeste de uma forma plena para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Às 7 horas, 19 horas, vai estar iniciando então a Escola Bíblica Infantil. Uma escola maravilhosa, que vai nos mostrar sobre o que é novo nascimento e sobre a importância dessa experiência para nós chegarmos no céu. Que Deus abençoe a todos. Se prepare então aí com todas as crianças, né, para estar, e adulto também, né, muito adulto que acompanha a Escola Bíblica Infantil, e vai ser uma bênção. E por fim, neste final de Escola Bíblica, quero desejar um feliz Dia das Mães para todas nossas mães. A Bíblia nos mostra que mãe, muito mais do que ser uma circunstância, mãe é uma missão. Deus diz que ser mãe chama-se missão de mãe. Então que Deus abençoe mães nessa missão tremenda, nessa missão inigualável, em termos, né, daquilo que acontece na terra, que é criar uma pessoa, criar alguém que vai viver uma vida na eternidade. A sua missão é uma missão que você precisa buscar a Deus, ter uma direção de Deus. Então que Deus abençoe nessa missão, que Deus lhe dê graça, lhe dê força, lhe dê sabedoria. E que o propósito de Deus nessa sua missão, mãe, seja plenamente atingido. Que seus filhos, todos eles, estejam com a sua eternidade nos céus. Que nenhum se perca, mas que todos estejam na presença de Deus para a glória de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e, mais uma vez, feliz Dia das Mães.